Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jorge Oliveira e agora nós vamos gravar a quinta sessão da live do DNA em português, né? Fazer a tradução simultânea dessa live que teve a participação do Arturo Cuba, um parceiro do DNA por mais de 20 anos. Então fica aí com a live, que Deus abençoe vocês. Hopefully Daryl, not. I'm going to give you the honor Daryl, eu of vou te dar a honra kind of de introducing our audience to apresentar our para a nossa guests. audiência o nosso convidado nessa Well, manhã. Arturo and I have known each other Arturo, for nos about conhecemos 25 years. por mais ou Actually, menos I've known 25 his anos, 25 wonderful anos. wife, Patricia, a few É, more que years than that. sua esposa eu conheci alguns anos depois disso, a Arturo, Patrícia. as I remember, Arturo, when I first met quando him, he was a eu pastor lembro of de pastors. ele era um pastor de Arturo pastores. has an incredible heart Ele for tem um coração pastors incrível para who pastores are em relação aos working among the pastores poor. que estão trabalhando com os His pobres. ministry, the first E few os years seus that I knew him, ministérios, was os in primeiros anos que eu o working conheci, with foi em pastors trabalhando among the poor. com os Eventually, pastores nos in pobres. Guatemala, Na época era na now Guatemala back e agora in está de Bolivia. volta na Bolívia. Our story, A nossa the história, connection with the a DNA, conexão com o DNA actually begins, I think, when I was começou in quando eu estava Guatemala no and Honduras, and Guatemala, what was it, Honduras, o que era aquilo? Nicaragua? Were we in Acho que também Nicaragua na together, Nicarágua Arturo? juntos também. We were touring Central A gente estava America fazendo together uma tour na América with Central Esconda from Japan and com Ken algumas Ekstrom pessoas and maybe one or two others. do Japão And e I alguns remember outros mais. we E eu were lembro sitting at a table in a que estavam restaurant, I sentados think, numa in mesa num Honduras. restaurante. Eu acho que a gente estava no Arturo and I were Honduras. sitting across from E each Arthur other and chatting, e eu estava sendo he um said à to frente me, do you know, outro, né, Daryl, conversando. E I ele know disse you para mim, travel, Daryl, I know you teach, eu but sei I que don't know você what you viaja teach. e você ensina, mas eu não sei o que é So que I você ensina, got out Daryl. a paper napkin Então eu peguei um and guardanapo started in a e very, comecei I a don't know, 3 or 4 minutes, share 3 with ou him 4 minutos compartilhar com the ele worldview sobre concept, cosmovisão, the o biblical conceito de cosmovisão, worldview, né, da moving cosmovisão to a bíblica, theistic worldview, saindo de uma then cosmovisão to deísta a para secular uma worldview cosmovisão and an secular animistic e worldview. uma And I cosmovisão drew these animista. little diagrams on a E por napkin. esses diagramas no And guardanapo, couldn't né? have been more than 4 or 5 minutes. Não, And acho que Arturo foi grabbed 4 ou 5 my minutos arm que o Arthur and he pegou said, no meu "Daryl, you braço have to assim e stop." disse, Daryl, você tem que And parar. Arturo, feel free E when I turn Arthur, this over to you to correct me. sinta livre para me But this is corrigir, my tá? memory of Mas isso that é como eu me conversation. lembro dessa conversa. And he said, "You have to stop." E ele disse, você tem que parar. Why? What's Eu going disse, on? por He quê? said, O que "Well, é que I've está had acontecendo? this dream for years É, that we lived in ele a disse, desert, eu tinha esse sonho por anos que estava morando no deserto e que não chovia. and that relief work was E teaching people to put in a trabalho de garden. desenvolvimento They'd have to go comunitário, to the river ensinar as a pessoas little bit para away levar and para os carry buckets of rios, water né? to the garden to get to feed Como, the plants so they could feed their family. como se estivesse pegando baldes, né? Indo para a água para And then alimentar as development famílias. happened and people E o put up desenvolvimento a tower, aconteceu, e as water pessoas tower, colocaram pump water from the river into the uma toalha water tower and then do a drip irrigation line on their garden. They could have a bigger garden. para que eles tivessem um jardim maior, tivessem mais But the comidas. problem was Mas o problema still a era desert. que ainda era um And I deserto wanted nesse to lugar. know E what eu was queria going to saber make o it que é que rain. o que é que ia fazer, o And que é que ia what you just ocasionar a shared chuva, né? with E o me que is what I've você been looking for. compartilhou This comigo is é o que eu what estive will make buscando. it rain. Isso é o que vai fazer chover. And we both celebrated that moment as I E a remember. gente And celebrou aquele that momento, was né? the Quando me beginning lembro. of something in your Esse foi o life. começo A de algo question that na you vida wrestled do with for Arthur, né? years as you were Uma working pergunta in que poor, ele with poor pastors in poor estava communities, buscando por seeing anos, the good trabalhando com intentions but pastores lack of pobres, development taking vendo boas place, intenções e and falta all of de a sudden desenvolvimento, you found e the de key repente você to what encontrou will a make it rain. chave para o And over the o que ia years, fazer I've chover, né? just Então, pelos anos, watched you at a eu distance. assisti você, né, I de wish we'd been distância, closer, né? but I've watched you Eu at a distance gostaria as que you nós do that. fôssemos mais próximos, mas Walked assistia out de these longe, né? ideas, learned Como to você teach them, fazia essas discipling ideias people with them. acontecer, discipulando as And pessoas. it's very exciting to E é have muito you on this empolgante ter você podcast today aqui nesse to podcast share your hoje para story compartilhar a sua história and how you have seen God e work como você viu Deus through your trabalhando life através da sua message vida from your heart. pela So mensagem go que ele ahead and colocou pick no it seu up there. coração. Feel free Então if você I agora missed pode ir. anything É, in the initial diga se eu, story, feel
se eu esqueci de alguma coisa, sinta-se livre para corrigir e continue a história daí. Sim, bem, Daryl, eu consigo lembrar desses dias. Eu tenho algumas imagens frescas desses dias. Eu lembro quando eu vi você pela primeira vez no Food for the Hungry, né? Alimento para a Família, a instituição nos Estados Unidos. E nós temos um momento onde a gente falou, conversou, você fez aquela entrevista comigo, mas você nunca tinha falado comigo sobre cosmovisão bíblica ou nada. E eu lembro, isso é uma pessoa legal, ele está responsável pela parte espiritual dessa organização. Eu vi você como um pastor, né, típico, igual aos outros. E estava só, né, liderando aquelas questões espirituais, né? E eu lembro que você me deu um documento que tinha a ver com desenvolvimento e cristianismo. Eu não tinha lido, né, na época, o que era aquele documento de desenvolvimento. E eu pensei, o que é que a Bíblia tem a ver com desenvolvimento, né? E eu tinha aquela mentalidade na época. E eu estava chateado, né? Eu pensei que eu estava trabalhando com as pessoas erradas, né? E foi interessante isso. Então eu lembro que eu fui buscar um grupo de pessoas no Nicarágua e você estava com esse grupo. E a gente estava passando tempo junto, né, dirigindo pelas... E você se lembra que a gente estava naquele restaurante, né? E você estava conversando com um pastor. E eu estava só escutando o que você estava falando na outra mesa, né, do outro lado. Eu acho que as pessoas não deveriam fazer, mas eu estava escutando o que você estava falando. E você estava explicando para ele todas as coisas, todas as coisas que eu queria ter escutado no início. Eu disse, o quê? E muitos pensamentos vieram na minha mente. Como é que eles conhecem essas tantas de coisas? E eu estava impressionado. E eu não podia nem lidar com as coisas. Mas eram maravilhosos, eram boas novas para mim. Coisas que eu sempre, né, esperava de ter escutado antes. E estava em concordância com o Evangelho, né? Eu senti no meu coração isso. E eu ainda lembro a face desse pastor que estava na mesma mesa com todo. Ele não estava nem prestando atenção ao que você estava dizendo. Isso chamou minha atenção na época. Ele estava lá meio mudo, né, sem reagir, sem nada. E você estava lá explicando para ele, tentando. Eu acho que você estava, na verdade, explicando para mim, não para ele. E ele terminou a comida e se levantou e foi embora. E eu disse, meu Deus, bem, isso é muito ruim o que aconteceu, né? Daryl ele tá falando, ele se levantou e foi embora. E eu vi uma oportunidade única. Eu normalmente não faço essas coisas, então eu pulei lá e fui lá pro seu lugar. E por favor, continua essa conversa. Eu estava escutando tudo que você estava falando. E aí o que acontece? E depois você nós passamos dias juntos, né, falando sobre essas coisas. E fiquei impressionado quando e eu fiquei pensando, por que você não me disse isso da primeira vez que eu te encontrei? E você me disse, sabe, eu estava um pouco frustrado, porque a gente explica e compartilha todas essas coisas com pessoas que não estão interessadas nisso. Eu disse, Deus, eu não quero falar sobre essas coisas até que alguém venha até mim e me diga, por favor, me ensine. E isso é o que aconteceu, lembra?
tempo poderoso It aquele was tempo. really Meeting of hearts and minds. Foi um tempo onde as mentes e os corações se conectaram, né? A God com- moment, a divine Seria um momento divino, né? Que impactou as nossas vidas, né? A sua e a minha também. Yeah, it was. Sim, sim, And, sim. and, you Foi know, mesmo um and, tempo. and I feel that E eu sinto que learning about aprender biblical sobre work, the a way cosmovisão bíblica happened, da maneira que was an aconteceu incredible upgrade foi in um my upgrade, né? relationship Para o with meu the relacionamento Lord com o and Senhor in my interest to serve Him. e no meu I never expected interesse something like that. de servi-lo. Eu nunca esperei I algo went to desse tipo. Guatemala just to Eu fui para o Guatemala with só pastors in para rural trabalhar com areas, pastores, né? Em that's kind áreas of pobres, porque isso é adventurous thing to do. I uma like coisa né, de never aventura expected que eu gosto muito, mas eu não learn esperava these things de and at aprender the todas same essas time, coisas you know, no mesmo tempo que estava lá. try to share it to people of much lower level. Tentando compartilhar sobre essas coisas com pessoas de níveis menores de educação foi desafiador. Eu lembro de ter visitado você em Guatemala, depois de você estava lá um tempo com os pobres. E eu visitei você em um dos lugares da montanha também. E você estava me dizendo que algumas das histórias do que você estava compartilhando com eles, o que eles estavam aprendendo e como Deus estava usando isso para começar a transformar as vidas deles na comunidade. Eu lembro uma história que você contou sobre os Pocanchis e eles estavam colhendo os milhos e jogando. Opa. Nós perdemos o Daryl por um pouquinho. Eu posso fazer essa pergunta, porque Arthur, você a sua história, você é famoso aqui. Eu disse, Daryl, eu poderia ter continuado essa pergunta, porque essa é famoso, né? Em relação a isso. Então, estou de volta, Daryl. Então, vamos lá. Colheita de milho. Quer que eu continue? Jogava no canto das casas para que os ratos eram gordos, e você ensinou para eles a partir de Gênesis 1 sobre como nós deveríamos ter domínio sobre a criação. Você compartilhou a história de falar com os fazendeiros sobre os ratos. Você disse para eles quem é mais inteligente, né? Os fazendeiros ou os ratos? E eles disseram os ratos. E quem é que deve ter domínio, né? De Gênesis 1 sobre os ratos. E você estava ensinando para eles Gênesis 1 sobre ter domínio sobre a natureza, sobre os ratos. E eles disseram, não, eu tenho que ter domínio sobre os ratos. E uma luzinha, né, apareceu na cabeça deles. E eles deveriam fazer algo em relação aos ratos. Porque isso era parte da vida. Os ratos eram gordos e as crianças estavam passando fome. E agora eles poderiam fazer algo em relação a isso. Eu tenho que ter domínio sobre os ratos. Como nós fazemos isso? E eu lembro na mesma viagem, não sei se era a mesma vila, e você disse, Daryl, eu quero te mostrar um milagre. Eu não sei se você lembra disso, Arthur, mas a gente estava no lado desse monte e eles, por anos, os homens, quando queriam jogar futebol, eles iam lá embaixo do vale para jogar futebol. E aí você me mostrou um lugar plano do lado da montanha e disse, Daryl, isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Um lugar plano do lado das montanhas, você sabe que isso é um milagre. Eu não ensinei ninguém a eles a fazerem isso, mas as pessoas da vila viram um problema.
porque eles estavam pensando de maneira diferente. A gente não quer ir para o vale toda hora para jogar futebol. Vamos fazer um lugar na nossa vila, do lado da montanha, onde a gente pode jogar futebol. E eu nunca me esquecerei da alegria de você me mostrar que você testemunhou esse milagre e queria me mostrar, por causa do poder das ideias de cosmovisão. Sim, Arthur, você poderia... Eu já ouvi você falar algumas vezes. Você poderia nos falar sobre... você vai falar com pessoas... Você falou pessoas que não vêm para esse tipo de entendimento de um lugar... de um lugar onde pessoas são... Eu tenho que falar sobre paradigmas com pessoas que não entendem o que é paradigma, né? Que você lembra da última vez que falou isso com eles e eles começaram a rir pela palavra paradigmas. Então, como é que você trata com pessoas que não são tão acadêmicas, né? Então, eu lembro que essas ideias que o Daryl compartilhou comigo foram maravilhosas. Então, o que era difícil que eles estavam... eles são coisas subjetivas, né? Falar sobre paradigmas, cosmovisão. Então, a gente teve que treinar nosso staff, né? Nossa equipe. A nossa equipe é feita de pessoas que têm a educação básica, né? Eles são pessoas do interior. Então, nós sentimos que nossa primeira tarefa seria ensinar para essas pessoas sobre cosmovisão. A gente tentou todo tipo de ensinamento, mas a gente não conseguia, de conferência, tudo. Mas eles nunca entendiam. Mas, glória a Deus que Daryl me enviou parte do material dele sobre desenvolvimento e ética de desenvolvimento. Como é que ele enviou, né? Ele enviava pra gente muitas... nos anos 90, né? De papéis e livros e coisas assim, né? Eu lembro que eu chequei todo o material e eu descobri que esse estudo bíblico Deus usou de uma maneira poderosa. Foi maravilhoso. E teve algo interessante também. Normalmente nós não pensamos como as pessoas estão escravizadas nas suas próprias mentes. Essa escravidão não é sobre as ideias erradas, mas é como essas ideias não permitam que eles pensem, vejam as coisas de maneira racional. Eu não sei porquê, honestamente. A história que Daryl estava falando dos Pumpkin Cheese, história dos milhos, que os ratos e todos os animais iam comer a colheita, e eles não faziam nada sobre isso. É algo que não faz sentido, né? Você olha isso, bate o olho, você já pode pensar que as pessoas podem cuidar dessas coisas, mas parecem simples, né? Mas não era simples. Era uma tradição, era um paradigma. E eles estavam presos nesse paradigma. Paulo usa a frase fortalezas da mente, né? As fortalezas da mente. E isso aqui é como vocês disseram, elas prendem pessoas numa fortaleza, né? Sim, mas não somente de crer numa mentira, mas ao mesmo tempo de não conseguirem ver a verdade, sabe? Eu lembro nessa história, Daryl, quando nós estávamos lá, tinha um grupo de fazendeiros e tinha essa organização que era da Suíça que estava tentando implementar essa técnica, né, de colheita de milho, e eles não conseguiam convencer as pessoas de Pocantipe.
Então eles nos deram a tarefa: você está trabalhando com ele, então vão lá e ensine para eles. A gente não consegue, eles não vão escutar a gente. Então eu fui lá e disse: o que é que eu posso fazer? Eu estava na frente deles, eu abri a Bíblia e disse: olha, Deus falou isso. Domine a terra. Tenha domínio. E essa palavra engraçada, que no Guatemala é de quem manda, né? Quem manda em espanhol, né? E isso tem um significado particular. Quem é o chefe, né? Quem é o chefe? Então, quando eu li essa parte, eu disse para eles: quem é o chefe? O homem ou os animais? E eles disseram: não, os homens são os chefes. Eu disse: quem é que manda? Os homens ou os ratos? E eles disseram: não, os homens quem manda. E eu fiz esse tipo de show, né? Eu estava fazendo mímica como fazendeiro, que ia à fazenda e trabalha, mas os ratos estão dormindo, está gastando seu dinheiro em sementes e tudo isso. E toda vez que eu perguntava a ele quem manda, e eles eram: o homem é que manda. E de pouco a pouco a história veio ao ponto que os homens estavam guardando as frutas e os ratos estavam acordando para ir comer. E nesse momento eu cheguei na história, eles começaram a rir porque eles sabiam que eu estava falando deles. E quando eu terminei a história, eu disse: não, então o homem pega um milho e serve os ratos. E eles começaram a rir. E eu disse: quem é que manda? Isso é uma história muito simples. E se você vê, não tem nada nova, e não tem nada de nova, mas isso não estava na mente deles. Isso é o que é maravilhoso. Eles não podiam pensar usando algo simples assim. Então, e eles viram isso de maneira clara, né? Isso é o que eu amo sobre a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica é um set de ideias, né? Que Deus é verdade e que faz você ver a realidade da maneira que ela é. E isso libera, é algo que libera a sua mente. Mas de alguma forma você vê que isso é algo simples, mas você está preso, né? Então, eu acho que esse é o poder dessa mensagem. É o homem subjugando, né? Dominando a mente. Nós pensamos que a tecnologia da agricultura, as novas técnicas, é a solução para os fazendeiros, né? As necessidades deles, mas não é. Porque você pode ter a ideia de um depósito de milho, mas para trazer para comida, para a vila, mas não tem espaço na vila, não tem ponto, não tem sentido fazer isso. Mas quando você trabalha com a mente, uau, eu posso fazer algo, eu posso governar esses ratos. Isso aqui é como eu posso fazer isso. E sabe, o que é engraçado é que a gente não gastou dinheiro nesse projeto. Eles que fizeram os projetos. Eles entenderam e eles fizeram. Esse é o objetivo com o desenvolvimento. Você trouxe poder para eles, né? Você empoderou eles, você resolveu os problemas deles sem recursos externos. Mas não é sempre fácil assim, não é, Arthur? Daryl, você fala sobre isso. Daryl, você refere isso aí como ensinar as pessoas a como tirar os óculos, né? E isso é o que a gente faz todo dia. Então a gente tira os óculos e olha para essa coisa e examina. E Arthur, já ouvi você falou que sobre paradigmas na sua natureza vão cegar você para as coisas fora dos paradigmas, né? Então, como você trabalha com isso? Porque às vezes você não pode. Eu estou querendo trazer você para uma aplicação prática, né, do que eles podem fazer. Bem, na minha opinião, isso deve ser uma dos impedimentos
mais sérios do espalhar dessa mensagem. We can A cosmovisão é algo que você não entende pela informação, você aprende com experiência, né? Sabe? You won't get it. And working with Nós podemos fazer conferências, aulas, mas se você não tem a oportunidade de experimentar isso, você não vai entender. Então, trabalhando com pessoas do interior, por exemplo, fez com que nós tivéssemos que fazer através da prática, persuasão. Eles tiveram que provar a verdade de Deus e não somente compartilhar. E uma vez você faz isso, no momento eles começam a ver, mas você precisa ser paciente. Com pessoas mais estudadas, né, você pode fazer de maneira talvez mais rápida. Mas em todos os casos, isso demanda o compromisso de viver a verdade. Por isso que corandel é um termo muito lindo que eu aprendi quando o Daryl estava me explicando sobre isso, que eu poderia fazer tudo diante da face de Deus. E isso é lindo. E sabe, a gente crê que Deus está em todo lugar, mas eu não podia pegar essa ideia que eu poderia fazer tudo para Ele. Até a Bíblia fala isso, e eu não conseguia ver isso. Mas quando eu comecei a fazer coisas em casa, e no meu trabalho com isso, esse tipo de comprometimento com Deus, eu comecei a experimentar isso. E Deus, e a graça de Deus não é que você faça algo certo apenas, mas que Deus seja glorificado com o que você faz, né? Então isso tem a ver com o seu relacionamento espiritual com Deus. Arthur, as pessoas estão perguntando história sobre quando você tinha um negócio em casa, mas você e seus amigos tinham um negócio e foram visitar uma irmã da igreja e o marido dela começou a fazer perguntas para vocês e vocês não sabiam responder. O que ele estava perguntando o que Deus tinha a ver com a escola, o que Deus tinha a ver com outras coisas, e você não tinha essa mentalidade na época. E talvez algumas das pessoas estejam escutando, ela esteja nesse momento ainda, né? Então, como é que a nossa fé ela trata com tudo isso? Então, compartilhe com o pessoal, por favor. Então, eu lembro quando Daryl, e um dos primeiros ensinamentos deles disse isso: se a igreja não está discipulando a sociedade, então a sociedade está discipulando a igreja. Essa frase é bem famosa, né, em todo canto. Nós ensinamos essa mensagem, né? Isso coloca as coisas no lugar, né? Porque quando eu era um cristão no passado, a gente estava bem compromissado, amando o Senhor, mas o nosso primeiro erro foi pensar que a igreja o círculo dos crentes é uma sociedade pequena e aí a outra sociedade era outro círculo e eles não tinham nada a ver uma coisa com a outra. A gente só tinha que ir para a igreja e nesse outro círculo trazia para o nosso mundo através de evangelismo, mas a gente nunca cruzava essas de um lado para o outro. Isso aconteceu comigo num jantar quando a gente teve com esse homem. Ele perguntou o que o cristianismo pode fazer para a educação. E educação? Não, isso pertence a outro círculo. E eu dizia que não tem nada a ver com isso. Eu dizia nada a ver com isso, né? Mas dentro de mim eu acho que esse homem está certo. Mas eu não consigo responder essa pergunta e não sei porquê. O evangelho não está errado, né? O problema é que eu não entendo completamente. Eu não tinha
a resposta naquela época até eu ter conhecido Daryl e a visão de a ideia de cosmovisão. E depois eu disse, isso é verdade. O problema é que a igreja é mais um círculo dentro de um grande círculo, e a igreja tem que crescer até que tudo seja cumprido, esteja tudo ocupado. E esse é o nosso chamado, sabe? A igreja deve discipular a sociedade, mesmo quando eles não conseguindo evangelizar todo mundo, ainda assim podemos trazer a verdade de Deus para todas as áreas da vida, né? E ajudar outras pessoas a viver uma vida de acordo com a verdade de Deus, mesmo sem saber, sem conhecer. Isso parece algo bem sutil, mas é muito poderoso, né? Ensinar as pessoas a caminhar nos caminhos do Senhor sem ter que ensinar para elas, sem ter que levar para um estudo bíblico para ensinar, né? Nós tendemos a pensar em relação a de antes de discipular, você tem que fazer evangelismo. E eu acho que esse é um conceito falho, porque nós vivemos em um mundo, em uma comunidade, em nossas nações, e nós podemos começar a discipular compartilhando princípios e verdades bíblicas no nosso trabalho, na nossa comunidade. E nós podemos discipular no nível da cultura antes das pessoas virem a Cristo de verdade. E isso é um novo conceito para muitos cristãos. Isso é verdade. E é isso que eu digo para, por exemplo, quando eu falo com pessoas, eu falo para... Gente, Bolívia não é um país cristão, mas a Igreja Católica no passado, quando os espanhóis vieram, eles conseguiram plantar algum tipo de ideias. Por exemplo, o casamento, a monogamia, né? O casamento com uma pessoa só. E está funcionando até hoje, né? Pela lei. Isso é o que nós queremos, como cidadãos, né? E eu pergunto para eles, eu acho que antes dos espanhóis, talvez nós não éramos monógamos, mas hoje nós somos. Mesmo se você não é um cristão, talvez você provavelmente tenha um pai que ama sua mãe e eles estão juntos por um longo tempo e eles não sabiam. Mas foi alguns cristãos no passado que plantou isso na cultura e se tornou a sua mente, né, finalmente. E isso abençoou a vida deles. Eu tive um novo pensamento quando... pega as canetas aí, né? É que o monoteísmo lidera ao casamentos de monogamia, né? E politeísmo lidera para muitos parceiros sexuais. Eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Mas vale a pena refletir com você aqui. Então, Arturo, eu tive o privilégio de conhecer você no Panamá ano passado, quando foi na sua sessão onde você compartilhou lá. Eu fui convencido pela maneira como você compartilhava sobre discipulado geracional. Você pode trabalhar um pouquinho sobre esse assunto para nós? Uma das frustrações que eu vivi desde que eu conheci essa mensagem é que você pode conhecer sobre cosmovisão bíblica, mas isso não significa que você tenha a cosmovisão bíblica. É somente que você sabe como ela funciona. Então, talvez em relação à filosofia, você sabe como a máquina funciona, mas isso não significa que você tenha a cosmovisão bíblica. Ter uma cosmovisão bíblica é outra coisa. Eu tive dificuldades com muitas pessoas que escutaram essa mensagem e eles entenderam a ideia, mas eles ainda
tem problemas para viver isso em casa, né? Com princípios, né? Isso é outro assunto, né? Mas, na minha opinião, a questão é que nós precisamos ir mais fundo e além. Nós não precisamos somente crer. Nós precisamos também transmitir isso para os nossos filhos. Quem realmente vai transformar a sociedade não só somos nós. Aqueles que irão mudar a sociedade são os nossos filhos, que vão crescer em um lar onde os princípios bíblicos os nutriram e que eles podem ter o conhecimento de Deus, dessas verdades, e também eles podem viver esses princípios de maneira mais fácil, coisas que são difíceis para a gente viver, e vai ser muito fácil para eles, porque eles cresceram fazendo isso, né? Então, e daí você vai ver uma cosmovisão bíblica vivida, né, sendo vivida em uma geração. Até aí, a gente não tomou esse passo. A gente não ganha nada. Ainda não. Eu não sei como vai acontecer, honestamente, mas eu creio que deve ser o trabalho de uma igreja, e o discipulado é a chave. Mas, sabe, a gente estamos vendo a dificuldade de ensinar essas coisas e quem pode aceitar esses ensinamentos, né? Arthur, você mencionou a diferença entre um homem implementando um programa e uma instituição natural criada por Deus. Sim, eu creio que isso vem da minha experiência trabalhando em organizações cristãs. É uma experiência mista, né? Da parte boa e da parte não tão boa, né? Mas eu creio que como falar sobre projetos, investir dinheiro em ajudar as pessoas, coisas que eles podem fazer por eles mesmos, com seus mesmos recursos. Eu estive em projetos pelo Food for the Hungry, essa instituição, onde a gente ia para o interior para ensinar as mães a nutrirem os seus filhos naturalmente. E eu vi que era ridículo. A maioria dos projetos eram coisas assim. Parece que se você perdeu toda a confiança no que Deus fez naturalmente nos seres humanos, os seres humanos podem fazer muito mais, eles podem ver a verdade, e o que nós deveríamos fazer é guiar as pessoas em direção a isso, né? Ensinar um homem para amar os seus filhos é muito melhor do que dar para eles comida, porque o programa estabelece e demanda fazer isso. Usar a maneira natural que Deus criou famílias, então a melhor coisa é trabalhar com famílias. E coisas como essa. Eu creio que a igreja tem essa oportunidade de restaurar o design de Deus com as famílias, com relacionamentos naturais, e não com tentar colocar dinheiro, né? Fazer projetos porque nós temos o dinheiro e levantar organizações que podem levantar programas artificiais para ajudar as pessoas. Isso é algo que eu tenho percebido ultimamente, e isso é uma perda de tempo, né? Isso não vai funcionar, não vai ser sustentável no tempo, porque os projetos vão só funcionar quando tiver dinheiro, né? E quando acabar esse dinheiro, tudo volta ao normal. E o que nós estamos dizendo é que desenvolvimento requer dinheiro, né? Esse pensamento. E sem dinheiro,
and you don't have você não tem projects, you don't projetos e develop. você não tem desenvolvimento. That's feeding a mindset Isso está alimentando that uma is not mentalidade de emancipated. que não está emancipada, né? It's feeding a Está alimentando mindset um pensamento, of dependency. uma mentalidade de dependência, Development equals money. que o desenvolvimento é igual ao dinheiro. And development doesn't equal E o money. desenvolvimento não é igual ao dinheiro. Então, desenvolvimento é relacionado com ter Emancipated mentes emancipadas para entender a verdade and to e begin para to começar a function with the funcionar framework pela framework, pela base disso, de uma mente emancipada. Isso é desenvolvimento. Yeah, Daryl, I think what Arturo says. Então, Daryl, o que eu acho que overlaps o really Arthur well está with what you dizendo, o say. que You você call está it, dizendo também, the metaphysical o que audit, você está falando right? sobre... There's a way of Yes. doing some things Existem well, maneiras de but are fazer we algumas doing the coisas right thing? boas, mas a gente está fazendo a coisa Looking certa, at the program, olhando para o nível do oh, yes, programa, né, da atividade. boxes are checked. Aí, né, a But gente we está need to go clicando, down ticando to the tudo root. certinho, mas a gente tem que ir mais profundo para a raiz, né? Because the Porque root as will raízes irão produce the fruit. produzir os And if you frutos. don't change the E se root, você, you're just gonna se você spend more não money gasta, né, trata a raiz, você vai gastar muito dinheiro produzindo frutos, né? Que não frutifica, And né? I think just to the audience E eu now, creio que para a audiência agora, para o público agora, in my life at least, na the minha blessing vida, of DNA a has bênção been que o DNA the tem sido tools and os resources recursos to help me e as ferramentas para discern me ajudar whether a I am just discernir se eu adopting estou something that's been adotando done algo que foi in the feito secular no world secular and trying to paint some e tentando Christianity colocar, né, on it, pintar algum or if I'm cristianismo por actually going cima, to my root, my birthright ou eu as a estou Christian, indo para a minha raiz, building né? up from it. Os meus direitos And I como think there's cristão, definitely a né? danger to do the former. Então eu acho mais difícil fazer o primeiro, né? Okay. Ok, We have some nós temos questions. algumas Are you ready perguntas. Vocês estão to prontos take para questions from the responder audience, perguntas gentlemen? do público? Arturo, Arthur, you've seen the impact of você helping people gain a biblical worldview. viu o impacto de pessoas ganhando a cosmovisão bíblica. What advice do you have Que for us conselho who want você to do dá a better para job of helping people nós que change their queremos worldview? ajudar as pessoas a mudarem a cosmovisão deles, a ver o mundo com a cosmovisão bíblica? Covered that a little A gente bit. trabalhou um pouquinho sobre isso, mas Yeah, I sim, guess eu creio que well, honestly, honestamente, eu I have spent many years eu gastei muitos anos com pessoas ask me the same perguntando a mesma pergunta question. I assim: mean, how como can we help podemos people? ajudar as pessoas? I guess that discipleship Eu creio que o has to do discipulado much tem a more with ver obedience com than obediência, just, muito mais com obediência do que answering questions. com responder perguntas. I guess we live in a generation Eu where creio que people estamos want numa to know first before Estamos numa geração que eles querem saber antes de fazer alguma coisa. Eles querem, tem que saber. I remember that when we Eu were lembro in que quando a gente Guatemala, estava em Guatemala, we were visiting some a gente estava visitando alguns who live in the mountains, algumas famílias pobres que viviam nas montanhas. and we used to visit their E a gente houses, costumava their houses visitar were as just famílias shacks dele, with era somente cabanas, jungle né? mess around, Com animals, animais, né? E plastic floresta ao bottles redor, everywhere. It was e just garrafa PET por todo lado. sad, Um lugar triste e uma of visão poverty, feia, you né? know, De, but once de in a pobreza. Mas de vez em quando a we, gente we were able a gente to get era into a house where entrava everything was em alguma casa e que tudo era organizado, sabe? with furniture, Com um with, móvel, the floor o was chão era com concrete, concreto everything was e clean, tudo era the limpo, animals in the os right place. animais nos lugares We said, certos. A gente "Why pensava is this house e a gente pensava, por que essa casa é diferente? Almost in every Em case, quase todos os they casos said eles diziam é because porque the oldest son os filhos went to serve at the iam army. servir no exército. And the interesting E a thing coisa is interessante é que eles went to the eles iam army para and o they exército e learned eles how to be clean, aprenderam how como to ser limpos, organized, organizados, you know, and to discipline. para a And disciplina. they changed their E eles paradigms. mudavam as So when vidas they deles. went Então, back quando eles home, voltavam para casa, They couldn't stand all this mess. eles não conseguiam ficar na sujeira e na desorganização. Eles traziam ideias boas e talvez eles iam para casa e diziam, mãe, isso aqui tem que parar. Talvez eles começavam com essa frase, porque eles foram discipulados. O discipulado tem a ver com ideias, mas em muitos casos tem a ver com obediência. Pratique a verdade, né? Mesmo se você não tem uma ideia clara,
pratique a obediência. Então é por isso que eu acho que eu creio que na minha experiência tem sido mais fácil trabalhar com pessoas em interior do país do que em cidades onde as pessoas são estudadas. E as pessoas estão perguntando sempre por que isso, por que aquilo, esse livro diz isso, aquele livro diz aquilo. Eles têm informação demais nas cidades grandes, né? Mas verdades simples, elas precisam apenas de obediência. E existem várias verdades na Bíblia que trabalham como princípios, e você pode colocar esses princípios em prática, mas isso tem que ser feito com alguém que conhece o processo. Isso é verdade. Então, eu não sei, eu acho que, não sei, Daryl. Então, ensinamentos e coisas assim, mas quando você acha pessoas que realmente quer obedecer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do os projetos sementes do Bob Moffat. É uma ferramenta incrível, mas eu acho difícil achar pessoas que façam esse projeto semente da maneira que ela é ensinada. Então, as pessoas gostam e eles fazem de maneiras informais isso, mas projetos sementes são uma disciplina. E se você praticar esses projetos, você vai ver coisas maravilhosas. Mas às vezes parece muito simples para outras pessoas que são muito sofisticadas, né? Eles querem ver mais coisas incríveis da verdade, mas não é. A questão é que se você obedece, você vai ver Deus trabalhando em você. E daí, muitas coisas vão mudar. Mas se você não mudar, se você não se comprometer, não vai funcionar. Eu quero dizer para todos que estão estudando agora, se você vai para o corandel.com e você fazer o curso básico, você vai ver semanas de ensinamentos do Daryl Scott Allen, nosso presidente. Eles vão levar para um laboratório de ideias, e também o Bob Moffat combinando também na lição 12 no Projeto Sementes. Se você quer executar Projeto Semente, o Sean Carson, ele pode ser uma pessoa para ter esse tipo de projeto, e ele está aberto para corresponder com você. Então eu quero encorajar você a engajar com o Corandel e fazer o segmento com o Sean. Então nós temos uma pergunta, né? Quantas novas comunidades você entrou na sua vida com a intenção de desenvolvimento, né? Com esse entendimento de cosmosão. Quantas... desculpa, não entendi a sua pergunta. Quantas novas comunidades, vilas, áreas você já entrou com a intenção de discipular nessa área? Não tantas como eu gostaria de ter feito, mas ontem eu estava falando com os amigos sobre como continuar nossos ministérios, e nesse momento de pandemia, né, onde você não consegue ter reuniões, né? Então você pode usar o Facebook, o Zoom, e sabe, compartilhar informação não vai fazer o trabalho, né? É o contato pessoal, estar com pessoas, andar com eles, ver eles indo, né, e trabalhando a experiência, né? Quando eu trabalhava no Food for the Hungry, uma das coisas de trabalhar com o Food for the Hungry foi os projetos me permitiam caminhar com a equipe durante o ano todo e ver o progresso. Isso era uma vantagem. E ajudar essas pessoas a vencerem os problemas, a resolver perguntas, e convidar e desafiar as pessoas. Você tem a chance de como eles estão mudando e vendo como a verdade funciona. Isso foi maravilhoso. Eles fizeram, né? Maravilhoso como eles mesmos mudaram. Às vezes eles riam, né?
mas você precisa We have continuar another place in com eles. Guatemala Tem that outro I- lugar em I Guatemala always de que eu wanted to sempre go, but queria I ir, mas couldn't because I didn't have time. eu não conseguia porque não So tinha tempo. Então, o discipleship is discipulado something you que do você with faz very few number com of persons. um número You curto de cannot do it pessoas. with Você não many. pode fazer com muitos. And it requires E time. requer tempo. So you don't do many of Então, você these não faz experiences. muito dessas experiências no longo tempo. Né? Well, so drawing on your experience. Então, de acordo com I a have sua two questions experiência, eu we're gonna tenho kinda duas combine, perguntas one que eu vou from Kay, combinar. one Então, from Randy. If you're going into a community for the first se você está em time, uma comunidade where would you start? na What would be primeira steps vez, onde é que você getting started that you começaria? would recommend? Como é que você And I'll tag começaria? Randy's onto that. E outra pessoa It disse: says, is there one biblical worldview principle that you have found most impactful existe um and princípio de has cosmovisão liberated bíblica que the você achou world? mais impactante para libertar as Maybe those are pessoas kind of nessa questão de the same cosmovisão? answer. Então, é tipo If a you mesma have that one pergunta. Se principle, você that would be a tivesse good place to start. um princípio, onde é que você começaria? You could also just say no, I don't. Você pode dizer: não I tenho. mean, Não, eu tenho. I guess in my Eu creio case, que no what meu I do caso, is o que eu I always faço é try eu to sempre look for eu the tento buscar pastor, algum pastor, of a church in the uma community. igreja na Not all of comunidade. them are so friendly. Nem todos são tão amigáveis, né? For instance, in my case, No meu in caso, em Guatemala, I Guatemala, had eu to spend a tive long que time, gastar um longo tempo trying to connect, tentando conectar com eles, né? Sabe? and it takes time E to leva see tempo who of them are going ver to quantos deles go vão all the way with you. vão- It's not easy to see. vão mesmo com vocês, né? E isso não é fácil ver. Então, isso é uma das coisas mais difíceis. I certainly would start with church people. Eu sentei uma vez com os líderes de uma igreja, jovens, né? Let's say. Não tão velhos, né? You know, in Spanish, we have Em espanhol nós temos um say that ditado que says diz: that, old dogs do not learn new tricks. cachorros velhos não That's the aprendem problem novos truques, But young pastors probably mas will find, pastores jovens challenging vão encontrar serem So, desafiadores esse I ensinamento. Então eu faria isso, né? and I don't know what was the other. E eu não sei qual era a outra segunda. Né? Isso aí é a minha experiência também, né? And you talked about generational stuff, right? Daryl, você fala sobre gerações, né? Preparing for the next generation. Você fala sobre The other question was, preparar is there outra one geração, né? A outra pergunta é: existe um princípio que você acha mais eficaz a alcançar a pessoa? You'll never know. Você nunca I've sabe, seen assim. people Eu já vi pessoas sendo impacted, and some impactadas of them e transformed alguns deles by this type of transformados por teachings, esse tipo and de I always ensinamento, ask, e eu sempre what was pergunto, the same question, what was e eu pergunto, qual foi a questão que mais impactou and sometimes vocês? they give me, answers that Às I vezes eles me dão say, respostas que eu nunca I poderia ter never imaginado, believed that. You know? sabe? So I guess it's the Eu grace creio of que God. é a graça de Deus, The grace é a of graça de Deus. In my case, No meu it was caso the foi quorum, o Corandel, a ideia do it Corandel, was in my case. mas foi o meu caso. But in other Mas em cases, outros it wasn't casos that. não era Because, isso. For instance, there was a Por guy exemplo, tinha um cara who you could see an incredible change que você in his poderia life. ver And I uma mentioned mudança this incrível na question. vida dele. E eu You fiz essa know, there was a pergunta teaching that says e ele disse, sabe, that the universe is an open system. e ele disse para mim, foi um ensinamento que o universo é um sistema aberto e isso mudou minha I vida. know that's an incredible E eu acho teaching, que isso é but um ensinamento it's not poderoso, one mas you could think is so practical, não é aquele que você pensa que é tão prático e simples, né? a simple person like him. Mas foi especial para Maybe ele. this is too much information. Arthur, isso talvez seja muita informação, mas We at the DNA team got an email from Daryl this morning a that he equipe was up DNA at night thinking about the open system. recebemos um e-mail do Daryl dizendo que ele estava pensando essa noite sobre o sistema aberto. Ele ficou a noite toda acordado sobre o sistema aberto e a gente recebeu esse e-mail de Daryl. E o Scott respondeu que privilégio é esse? We are wrapping Que up. privilégio é esse de escutar isso Oh, pelo sorry, go Senhor? ahead, Daryl. I'd love to hear. Daryl, This is very simple isso é uma ideia bem idea, simples and yet very e ainda profound. muito profunda. And that's part of what you have Isso é said, parte do que você Arturo. disse, These Arturo. things Essas are coisas são simple. simples. They're not complex, Eles não são complexas, but they are very profound. mas elas são muito profundas. And the idea of an open system, E a it's ideia de very um sistema simple. aberto é muito God simples. Deus exists, existe. made the Ele universe, fez o and it's universo open e está aberto to his intervention, para a to sua human intervenção, para a intervention. intervenção humana. That's simple, Isso é simples, but absolutely profound. mas é absolutamente And profundo. today, E most hoje, societies muita sociedade are formed around estão the formadas lie em uma mentira of a closed de um sistema fechado.
Obrigado, Daryl. Gentlemen, I want Senhores, to, eu thank quero you agradecer a for vocês joining me por... today. I've been looking forward Eu to this estava all week. What a buscando treat isso. for Que me. privilégio para mim. Uh, so thank Então, muito you. I obrigado. want to Eu quero encourage encorajar you, você, with the visitors that have been in com our comment section. os que visitaram Brought nossos our comentários, Bolivians out today, Arturo. os nossos Lots irmãos, of our Bolivian friends irmãos da are Bolívia in- estão aqui. Victor and Elizabeth are listening. Eles estão Anna's ouvindo aqui, listening, or watching. assistindo. Marcelo is Marcelo, there, Javier, Randy Hogue from FH, Rosauer from FH. A lot muita of, gente do FH, né, Luciana's com a in here, instituição, just some great friends. grandes amigos. Hi to all of them. Olá. I'm just scrolling now, so I missed Eu somebody. estou só passando assim, se eu perdi alguém, me desculpe, eu creio que tenha sido abençoados por essa Para conversa. los hispanohablantes, si quieren que vuelva Arturo para hacer un DNA live en español, Todo mundo entende espanhol. comentário agora, por Se os favor, irmãos de porque espanhol eu creio que ele deveria quer que o Arthur poder faça uma live presentar em espanhol. DNA Buena idea, ¿no? Okay, Daryl, did you get that? em espanhol, né? Yes. Yeah, good. Daryl, você entendeu? DNA live in Spanish. Você queria uma live em espanhol e queria que We are Arturo just so fosse blessed with so many great connections Então, estamos around the globe. abençoados por Thank you for this technology and pessoas just em todo o país. Arturo, you've broken the seal. We're going to try to have plenty of friends Arturo, in here você on our iniciou DNA e Live going forward. receberemos novos amigos Speaking aqui, of né? that, next week, Então, falando I disso, do not think em semana que vem nós não veremos, my mug at all. não estarei Daryl aqui will be nem here. Daryl. Our friend A Jesse nossa amiga Christensen Jessie will be Christensen hosting vai estar recebendo three 3 friends amigos from de three different 3 continents, I believe. continentes diferentes, né? George, Alex, George, eu Chewy, Jesus will be e here, o Chewy. and they will be discussing E eles estarão conversando sobre from a millennial da, perspective de uma perspectiva dos milênios sobre o que significa viver a cosmovisão bíblica aplicada à vida dele. Então estarão lá, serão muito bons, terá uma discussão de 4 pessoas e a Jess vai estar facilitando e será uma experiência muito boa. Então Arthur, mais uma vez, obrigado por seu trabalho. Muito bom estar com você. Arthur mandou um abraço para a Patrícia e vamos fazer isso de novo. Daryl, você pode orar pelo Arthur para a gente terminar, por favor? Daryl, I did this just to see you, Daryl. Daryl, eu fiz isso aqui só para ver você, viu? It's very good, Arthur. Muito bom, Arthur. Father, Pai, obrigado thank you for this por essa friendship amizade that's lasted a quarter of a century. que é um quarto de um Thank século. you for Obrigado how you por use one another, o each Senhor of usa us cada um de in nós others' na life, vida do outro just how you've e made us como for o Senhor nos fez para relationships, friendships. relacionamento e amizade, e como nós podemos aprender um com o outro e encorajar um ao outro. Thank you Obrigado for the way you pela have maneira com que o worked Senhor in tem Arturo's trabalhado na life vida and de through his Arthur e life. através da vida dele. And we pray, E oramos Father, que that o you Senhor continue to continue a bless him abençoá-lo and e Patricia, Patrícia também. and, bless their Abençoa a vida lives, deles bless their e o trabalho deles. Thank you for Obrigado Jeff, pelo Jeff, his skill at sua habilidade de moderating moderar all toda essa technology. tecnologia. And Father, we E just obrigado. give this, DNA live. Oramos pela essa live do DNA, nós damos ela para você. Bless our humble efforts Abençoa, Senhor, os nossos esforços de trazer uma mensagem to people all para over the pessoas em world todo o mundo that will bring que vai trazer emancipation emancipação and e liberation. libertação. Em nome de Jesus.